Como que esse país cresceu, hein? Então, essa é a pergunta que a gente vai responder nesta aula, considerando alguns pontos importantes que o Enem pode cobrar de você. Caso você tenha chegado de paraquedas nessa aula, siga as redes sociais da Logos, tem sempre conteúdos gratuitos aí para todo mundo. E caso você aprenda alguma coisa com essa aula, manda no seu grupo de vestibulandos aí, para que a galera conheça o nosso trabalho, que vai ter sempre aula gratuita por aqui. Bom, gente, vamos lá. Esse material está disponível para vocês, né? Então vocês já podem acessar quando quiserem no link que está disponível também na descrição do vídeo. E o conceito, ele está bem claro aqui, hein? O Brasil se expande a partir de dois grandes cenários. Primeiro cenário, o cenário de entradas. O que é que são essas entradas? Eu vou te explicar. E o segundo cenário são as bandeiras. E é exatamente esses dois conceitos que caracterizam um outro, que eu quero que você anote junto comigo, chamado missões de expansão. Gente, nesse momento aqui, a gente considera uma informação extremamente importante. Não foram exatamente os portugueses que expandiram o Brasil. Ah, professor, mas você falou na última aula que enquanto colônia, o Brasil servia a metrópole. Então, se havia uma propriedade no Brasil, ela era da metrópole. Ok, isso está correto. Mas, quando o Brasil ele foi expandido, quando ele foi dividido por algo que a gente vai conversar nesta aula, chamado capitania, todas as reivindicações, tudo aquilo que os donatários pediam eles, na verdade, teriam que fazer por conta própria. Então, nesse momento, a lógica de expansão do Brasil ela é privada. Quem decide fazer com que o país cresça e encontrem mais terras Brasil adentro é exatamente quem estava cuidando dessas terras, não é exatamente a coroa portuguesa. Então, nesse momento aqui, essas missões de expansão elas recebem esses nomes, entradas e bandeiras, porque as entradas eram o nome das missões e os bandeirantes eram aqueles que conduziam essa missão. Então, nesse momento aqui, todos os objetivos, todas as rotas, tudo que era formado nesse lugar era logicamente pensando em como fazer com que o Brasil ele crescesse à medida que pudesse ser explorado também. Então perceba que nós temos um grupo social que é extremamente afetado por esse processo e este grupo são os indígenas. Por quê, professor? Porque pensa comigo também. Esses portugueses, eles não conheciam o território brasileiro. Quem conhecia eram os indígenas. Então, nesse momento aqui, toda a mão de obra para esse processo é dada e construída a partir, logicamente, da mão de obra indígena. Então, todo o conceito que a gente tem de expansão passa por essa lógica econômica também. Tudo que os portugueses queriam era explorar um determinado local que pudesse trazer para eles benefícios. E quanto mais eles exploravam determinadas áreas, mais eles conseguiam encontrar mais matérias-primas também, né? Então, pensa também que à medida que isso é descorrido, outros países vão ficar sabendo. Então, as invasões estrangeiras, talvez a mais famosa seja a holandesa, aqui em Pernambuco, ela vai se dar também por questões econômicas. Então, por isso foi importante você ter assistido a aula passada acerca da economia da sociedade brasileira. Todas as motivações, todas as buscas de fazer com que o Brasil crescesse, elas sempre passavam por interesses econômicos. Então, num primeiro momento, os portugueses, com as entradas e com as bandeiras, e as invasões estrangeiras, a holandesa talvez seja a mais famosa, ela vai se dar também por aspectos econômicos. Professor, a gente chega aí num ponto importante. Chega assim. É o ponto de conflito com os grupos que já estavam aqui. Então, por isso que quando o Enem gosta de trabalhar aspectos de Brasil colonial, sempre tem aspectos de revolta, sempre tem aspectos de resistência, porque nesse momento são os indígenas que vão estar sendo atuantes ao processo contra a ideia de exploração e contra a ideia de colonização. Então perceba que é nesse cenário de expansão que o Brasil vai se dando e vai se construindo também. Professor, você falou na primeira aula que quando a gente fala sobre ciclos econômicos, subentende-se que aquela matéria-prima que foi explorada de maneira inicial, ela entrou em escassez, ela entrou em crise. Exatamente. Tudo que a gente está falando aqui
corresponde ao período ainda de um Brasil que é considerado como uma sociedade açucareira, ou seja, a cana-de-açúcar é a principal matéria-prima que está sendo explorada. Posteriormente, o que é que a gente encontra neste país? Outras atividades econômicas. E elas vão se construindo ao longo do país a partir também dessas capitanias, desses donatários que vão receber essas terras à medida em que vão conseguir explorá-las também. Então, acredito que parte importante da nossa discussão chega aqui, ó, no ciclo do ouro. Essa é talvez uma das partes mais importantes do cenário econômico do Brasil. Por quê, gente? Porque quando a descoberta do ouro acontece em Minas Gerais, diversos grupos vão começar a migrar para essa região. A urbanização, ou pelo menos o conceito de urbanização, ele começa a clarear um pouquinho para a gente. Isso interfere no quê? Naquela lógica da primeira aula, onde a gente falou que se o Brasil é colônia, tudo que ele produz precisa ser entregue à metrópole. Metrópole essa que não vai permitir que a colônia se desenvolva. Então, revoltas como a revolta de Vila Rica, com Felipe dos Santos, a revolta da Inconfidência Mineira, com o Tiradentes, vão ser reflexos de quanto mais essa colônia se desenvolvia, mais havia uma preocupação da metrópole dela se tornar superior à condição de colônia, tudo bem? Bom, outros dois pontos extremamente importantes, pecuária e as drogas do sertão. São exatamente, gente, elementos como cacau, cravo, canela. Pecuária, autoexplicativo, mas é parte também dessa lógica de expandir o Brasil. Quando essas expedições elas eram formadas, havia também o crescimento de áreas que fossem possíveis de criar gados, de criar produtos que de fato tivessem ali um determinado lucro para aquelas regiões. Então, nesse cenário que está sendo construído aqui, perceba que todas as razões para que o Brasil cresça, elas são razões econômicas, sejam da coroa portuguesa ou seja dessa elite que vai se formando aí ao longo desse Brasil colônia. Para falar sobre elite, quero muito falar sobre a administração colonial deste processo histórico do Brasil. Gente, o que é que está acontecendo aqui? Bom, para a galera que está no nosso curso, né, da Logos, a gente separou aí blocos de recortes históricos, porque a primeira coisa que a gente pensa no Brasil colônia é no Brasil que os portugueses chegam aqui e já vão explorando tudo. Isso não é verdade. A primeira dinâmica que a gente entende é um Brasil que, antes de ser colônia, era apenas um lugar para Portugal explorar. Não havia ainda esse conceito de fazer do Brasil uma colônia. Mas nesse momento, sim. Em 1530, especificamente, nós temos um Brasil dividido a partir de algo chamado capitanias hereditárias. Era uma estrutura onde o rei, tá, ele entregava para quem ele quisesse, entregar uma benesse, né, um português, que saía lá de Portugal e vinha aqui para o Brasil para desenvolver essa terra. Então, toda a estrutura, todo o funcionamento, ele estava aí nas mãos desse cara. Esse cara que investiu nas bandeiras, esse cara que investiu nas entradas. O governo geral se dava exatamente por uma espécie de controle das capitanias, porque não tinha como o rei ter controle de maneira geral, então ele meio que formava ali governos específicos para cada região. Outro ponto importante dessa administração são as câmaras municipais, formada por um conceito chamado os homens bons, que era exatamente quem, gente? A galera da elite, tá? Perceba que vários grupos sociais são formados e essas organizações elas vão categorizando cada vez mais esses grupos sociais. Perceba também que essa formação das elites ela vai se dando também a partir de outros elementos que vão configurando o que é essa sociedade brasileira. Sociedade brasileira que, sim, tem diversos aspectos ligados à cultura e religião. Gente, essa é a parte da aula que eu gosto muito de falar sobre por quê? Porque o Enem ama abordar aspectos culturais, tá lá na competência 1 da matriz de referência. Nesse momento aqui, o processo de catequização é o processo que vai trazer para a gente um conceito chamado sincretismo religioso. É a mistura de diversas religiões, não de maneira
voluntária, né, de maneira ecumênica, mas de maneira forçada. É aqui que os africanos utilizam sua própria religião, utilizam o Islã, utilizam outras expressões de credo para combater o processo de exploração. Então, todas essas organizações, todos esses objetivos vão gerando conflitos, logicamente, entre esses grupos, mas também a gente consegue compreender que a coroa portuguesa utiliza isso ao seu favor. De que forma, professor? O barroco vai ser uma expressão, vamos ter aulas de história da arte aqui no canal da Logos também, tá? O barroco vai ser uma expressão cultural e artística que vai influenciar totalmente a maneira como é que essas pessoas viviam, seus costumes, sua alimentação, a forma que elas se vestiam. Isso vai ser muito claramente perceptível, principalmente nos grupos onde as elites vão se formar de maneira mais direta. Então percebe que todo esse projeto de Brasil que a gente falou agora, ele é formado para elite. Professor, onde que estão os grupos sociais menos favorecidos? Eles se encontram ou escravizados, ou eles se encontram dentro de uma lógica onde não há tantos direitos assim, tá? Bom, gente, para concluir a nossa aula, vamos responder uma questão. Questão essa que eu tenho certeza que vai te ajudar demais a fechar o nosso extensivo aqui sobre o Brasil Colônia, tá? Vamos lá, gente. Essa é uma questão que a gente vai pegar aqui alguns aspectos culturais e eu já quero fazer com vocês uma dinâmica muito importante, que é separar de como estudar por questões a partir da própria matriz de referência, tá? Então, nós faremos uma aula específica. Curte aqui esse vídeo, comenta o que é que você achou, deixa aqui a sua dúvida e a última aula sobre o nosso extensivo já vai ser trazendo aí características importantes de como responder questões de ciências humanas.